Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje nós temos como convidado o nosso irmão Moacir Matos Pereira e vai nos falar nessa live sobre o valor do silêncio. Tenho certeza que vai ser tão boa quanto as anteriores. Nossas lives têm agradado muito ao pessoal que nos acompanha, os nossos seguidores, os inscritos. Nós temos certeza que estamos fazendo um trabalho, um serviço, né, como se diz na Índia, um seva, um serviço desinteressado de grande valor. Quero pedir a todos que atentem para o fato de que é importante se inscreverem, aqueles que não se inscreveram, quando já temos visualizações, milhares de visualizações dos nossos vídeos e das nossas lives. Então eu peço que as pessoas procurem se inscrever, isso ajuda o canal. A gente leva conteúdo para o público e a reciprocidade é a inscrição, clicar no positivo, lá na curtida, compartilhar com os amigos. É o que se espera, é o que seria bom para a gente se vocês fizerem. Então vamos começar. É isso. Vamos chamar o Moacir, então. Eu quero aproveitar, chamando o Moacir, já dar as boas-vindas a todos que já estão aqui conosco. Ana Maria Bittencourt, Sônia Mesquita, Getúlio, Ivan Pinto, Cloaires, Alberto Cabuz, Verita Sai, e entre outros. Esses que fizeram um comentário. É bom vocês fazerem um comentário também é legal para o canal. Moacir, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por você dedicar uma parte do seu precioso tempo aí a esse trabalho, esse serviço que a gente faz nessa live, trazendo esse conteúdo maravilhoso, a sua experiência, o seu conhecimento de muitos anos, sua dedicação, e dividindo com a gente. Nós, já de antemão, agradecemos muito por isso, por esse trabalho que você faz. E esperamos que continue, que haja outras oportunidades, né? A mês que vem temos mais, e outro mês, e assim, enquanto a gente tiver forças, a gente vai fazendo essa seva, esse serviço. Entraram aqui o Regis, Weishelmer, Kátia Fregapane, além dos que eu já tinha falado. Moacir, a palavra é sua. Nós queremos agradecer ao Betinho por mais essa oportunidade de estarmos juntos e nos alimentando com essa união, com essa unidade. Na realidade, nós somos um único ser, aparentemente separados, nomes e formas diferentes, aparentemente, mas estamos aí juntos todos e nos alimentando uns com os outros. Quando a gente participa, por exemplo, dessas lives, na realidade a gente está se alimentando do carinho de todos. E a gente, então, queria agradecer todo esse carinho, porque isso nos alimenta, né? E fortalece toda a nossa vida, de todos nós, né? É sempre energia que nutre a gente. Como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, quer dizer, que é a vibração cósmica, é a vibração que parte de cada um de nós, essa energia. Quer dizer, isso tudo nos alimenta, é o satsang. E até o silêncio, né? Aproveitando o tema de hoje, até o silêncio de todos só
ouvindo, né? E transmitindo essa energia, já alimenta a gente. E a gente brincando até com o Betinho, a gente estava comentando que como o tema é o valor do silêncio, a gente podia fazer um voto de silêncio agora por 1h30 e deixar que o silêncio fale por nós. Mas é interessante quando a gente fala em silêncio, vem à nossa mente somente o que diz respeito aos sons e sons audíveis. Quer dizer, quando a gente fala em silêncio, normalmente a gente pensa em sons, não pensa em outra coisa. E outro dia, até o Willington, brincando, ele comentou que a gente era tranquilo, falava pouco, até nós falamos, mas você não está percebendo os nossos pensamentos, a confusão que está nos nossos pensamentos, a barulheira que está nos nossos pensamentos. Então, quando a gente fala em silêncio, a gente pensa em sons, e em sons audíveis, porque a gente não está se referindo aos sons inaudíveis, de frequências além do espectro chamado audível. E a gente também não está se referindo aos sons que partem da batida do coração. Moacir, eu tenho uma história interessante. Você deve ter presenciado isso. A gente fazia caminhadas em silêncio com o professor José Hermógenes, nos seminários que ele fazia. Você deve ter participado de muitos. E as pessoas eram orientadas a caminhar em silêncio e depois retornar e descrever as suas experiências enquanto silenciava e observava a natureza. Mas as pessoas ficavam se comunicando com gestos. Você não lembra disso? E o professor estava lá na frente e não via. E as pessoas ficavam apontando. É isso que você está falando. O silêncio era só o som audível. Mas assim, a postura delas era de conversação. Era uma barulheira, né? Tão estrondosa. Quer dizer, mental também. É verdade. Mental, emocional. Você lembrou esse ponto interessante, porque às vezes na Índia, em que acontece muito nos ashrams, essa prática, né, de mona, de silêncio, às vezes isso a gente percebeu com grupos brasileiros mesmo. Alguma pessoa fazer voto de silêncio, só quem ia, por exemplo, numa loja, numa barraquinha, ali no comércio de praxante, e ficava confusa, porque fazia, é isso que você falou, faziam mímicas com aquela preocupação de fazer as compras, de se fazer entender, aí fazia mímicas, escrevia no papel alguma coisa. Então, não havia silêncio realmente. E o Sai Baba, nesse ponto, e todos os grandes mestres, Ramana Maharishi era conhecido como o sábio do silêncio, Interessante que a gente pensa que a gente ajuda aos outros somente usando os sentidos físicos, mas o Ramana Maharishi, por exemplo, que alguns dizem que é Ramana Maharshi, questão de pronúncia. Então, ele era conhecido como o santo do silêncio. Então, só na presença dele, lá dentro do ashram, ele em meditação profunda, né? As meditações dele eram profundíssimas, de transcendência mesmo. Desde os 16 anos de idade, ele abandonou tudo e foi viver de meditação. Então, as pessoas, só em se apresentarem e sentarem dentro daquela sala, no salão onde ele ficava em meditação, passavam por estados mais elevados, alcançavam estados mais elevados de consciência. E se sentiam bem também, quer dizer, independentemente de alcançarem outros estados de consciência, as pessoas já sentiam a vibração que irradiava do Ramana Maharishi. Então, essa ideia que a gente tem de, só através dos sentidos físicos, a gente ser útil,
Não é bem assim. Pessoas mais elevadas, elas podem beneficiar a todos os seres, né, do planeta através da meditação, como o próprio Sai Baba já disse uma vez, a gente até já comentou, que existem seres no Himalaia, em meditação, que ajudam o mundo inteiro, irradiando luz. Eles têm outra, quer dizer, outra dimensão que a gente ainda não percebe, a gente ainda não Moacir, vivencia. tem um comentário que o Alberto Cabuso, nosso irmão lá de Maceió, querido, colocou, eu botei aqui na tela, até para aproveitar, é bem relacionado com o que você está falando neste momento, que é uma frase que ele considera perfeita de Rumi, né? Rumi ou Rumi, o silêncio é a linguagem do divino e todo o resto é má tradução. É muito legal, né, essa observação do Alberto. O Sai Baba diz que o silêncio é a linguagem do ser realizado. Então, o ser realizado não precisa de falar, só a presença dele, e ele pode falar de outras maneiras. A transmissão dele pode ser em outro nível. E nós, pessoalmente, acreditamos, isso faz parte da nossa crença. Crença que não é bem crença, né? Nós estamos admitindo que no futuro vai ser assim. Não é só crer. Que nós não precisaríamos falar. Quer dizer, não sabemos daqui a quanto tempo. Daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, vai depender de nós não precisaríamos nos comunicar através da fala, do verbo, do oral, através da telepatia. Isso eu acredito que em outros planetas mais evoluídos, os seres já se comunicam assim. Inclusive, pela experiência das próprias pesquisas com relação à vida em outros planetas, eu sei que esse é um assunto um tanto polêmico, mas a gente sabe que os vários governos já têm catalogados várias formas de habitantes de outros planetas. Então, existem pesquisas de comunicação através do pensamento, de seres se comunicando conosco através do pensamento. Então, a gente acredita que futuramente vai depender de nós quando nós estaremos nos comunicando através do pensamento, através da telepatia. Porque o pensamento irradia energia. A gente não imagina. Uma vez, em 1960 e pouco, eu estava morando numa pensão no Rio, na Rua Buenos Aires. Eu trabalhava ali na Rua Buenos Aires, uma empresa ali, eu estudava no Rio também, e morando em Niterói antes, aí resolvi alugar uma pensão na Rua Buenos Aires. Na hora do almoço, um rapaz estava conversando conosco, ele comentou sobre algumas coisas que eu estava pensando. E eu até na hora fiquei surpreso, porque ele era um tipo que a gente chama de sensitivo, né? Então, existem pessoas que são dotadas dessa sensibilidade. Então, não é nenhum absurdo quando a gente diz isso, que a nossa comunicação futuramente é de outro nível. E o Sabá fala das pessoas que falam demais, em altos brados, além de falar demais, fala gritando, achando que as pessoas vão ouvir somente através do muito falar e do falar alto. Quando existe até uma mensagem Sabá, que até deixei aqui na tela, que ele diz assim, ó, o que é o silêncio, Mona? Não é apenas manter a boca fechada. Significa transcender a influência de todos os sentidos e estar sempre estabelecido na consciência de sua própria realidade. Quando a mente se retira do mundo exterior, a língua também se silencia. Todos os outros sentidos acompanham essa condição. Esse é o silêncio genuíno. Palavras de Sai Baba, de Swami. Então a gente pensa que a comunicação é só através da fala. Mas há outro detalhe, né? Porque os pensamentos têm densidade, né? Eles são matéria mais sutil do que o do mundo físico, mas são densos. Eles têm, por isso tem energia, né? A qualidade do pensamento gera energia compatível com
com essa qualidade, né? Pensamento ruim gera energia ruim, pensamento bom gera energia boa. Eles têm densidade, eles não são abstratos como nos parecem, pelo nosso parâmetro físico, né? Pois é, você lembrou bem, não só com relação à imagem, porque o pensamento não é só imagem, é energia de uma forma geral. Você lembrou muito bem esse detalhe, porque existe até o chamado mal-olhado. Quer dizer, o mal-olhado, a pessoa está irradiando energia. Então, tem pessoa que visita uma casa, que passarinho bonito esse aí. A pessoa sai e o passarinho morre. A planta morre. Então, nós irradiamos energia. E às vezes a pessoa não faz por mal, porque nós ainda temos tanta coisa do passado, tantos clichês, tantas tendências, tantas impressões gravadas em nossos corpos sutis, que nós irradiamos às vezes essa energia sem intenção de prejudicar. Então, nós já fizemos, por exemplo, a experiência com plantas. E lá na época de 1960 e pouco, eu gostava desses assuntos de pesquisas, por isso a gente estudou eletrônica para fazer pesquisas nesse campo de dimensões mais sutis, de frequências mais elevadas. E tínhamos até ideias muito interessantes. Algumas foram desenvolvidas mais tarde. Então, nós fazíamos um tipo de experiência, colocávamos, por exemplo, 2 sementes em dois copinhos. Regávamos as sementes, por exemplo, uma semente de feijão. Você coloca em cima do algodão molhado, no copinho de plástico, e vai molhando todo dia. Só que o tratamento seu é diferente em termos mentais, em termos emocionais. Quer dizer, o tratamento físico é o mesmo. Todas as 2 sementes recebem a mesma quantidade de água, nos mesmos horários. Só que numa você concentra. Você concentra, você procura passar energia de amor, imaginando a planta crescendo em harmonia. Olha, na experiência que a gente fazia, essa que tinha um tratamento diferenciado, ela disparava no seu crescimento. Isso não é coincidência, porque fizemos isso várias vezes. Então, como você falou aí, existe uma vibração também. A mente irradia a vibração. Então, quando a gente está aborrecido, por exemplo, o Sabá recomenda uma cozinheira ou um cozinheiro que não esteja bem consigo mesmo, em termos de equilíbrio emocional. Ele não pegue na comida, não vai fazer comida. Isso, vários mestres citam isso, porque vai contaminar a comida. O Sabá tem até um conto muito interessante de um monge que visitou uma família na Índia. Então, na Índia existe esse costume de você receber, né, uma família, receber um monge, alimentar o monge, hospedar um monge, com a túnica laranja, um monge mesmo, né? Não é qualquer pessoa que de túnica, ocre, túnica laranja. Então, essa família hospedou um monge, um renunciante. Era uma família que tinha uma certa posição social e tinha uns talheres de prata em cima da mesa. E o monge começou a ser atraído pelos talheres, aqueles talheres valiosos. E sem ninguém perceber, o monge pegou alguns talheres, botou no bolso da túnica e foi embora. Quando ele foi embora, o casal percebeu a falta dos talheres e ficou intrigado e ficou surpreso como é que pode, porque perceberam que o monge tinha levado os talheres. Ficaram intrigados como é que pode um renunciante devotado cometer esse tipo de ação. E o monge, quando ele estava se afastando, ele se arrependeu e caiu em si, em sua ação, retornou pedindo perdão, pedindo desculpa ao casal, disse que não sabe o que houve, por que ele fez aquilo.
e devolveu os talheres. Esse é um ponto que o Sai Baba conta para mostrar a importância dos pensamentos, porque aí foram pesquisar, o casal foi pesquisar, quem fez a comida, como a esposa não podia naquele dia, pediu uma vizinha, tinha esse vício de pegar coisas dos outros. Então, o Sai Baba, ele pegou um exemplo quase que extremo, ele pegou um monge para mostrar a importância do pensamento, quer dizer, da harmonia emocional, mental, psíquica, na hora, por exemplo, de preparar o alimento. Você vê que nos ashrams se canta mantras especiais na hora de se cozinhar um alimento, se preparar, e na hora de servir também. Na hora de servir, por exemplo, lá no ashram de Sai Baba, em Prashant, antes de abrir aquela porta do restaurante, o pessoal reunido lá dentro, que preparou o alimento, canta mantras específicos para a purificação do alimento. A gente percebe isso. Você citou um ponto importante, não só do pensamento, como imagem, que as pessoas podem ver aquela imagem, aquelas figuras, como a própria vibração. Então, a gente pensa que quando a gente está emocionalmente não confortável, com certo desequilíbrio, não harmonizado, a gente pensa que vai ficar lá no quarto, trancado, deitado, não vai incomodar ninguém. Não é bem assim que acontece, porque as paredes não seguram as ondas eletromagnéticas, não seguram os pensamentos. E tem uma experiência muito interessante, que a gente contou certa vez, a experiência de EQM, de estado de quase morte. Tem experiências muito interessantes de EQM. E que a moça, no estado de EQM, que ela tentou um suicídio, mas não chegou a morrer. Ela retornou. Mas naquele estado de EQM, de estado de quase morte, ela percebeu ali no ambiente familiar dela, que ela estava irradiando vibração. E todas as pessoas presentes com aquele estado emocional dela, desequilibrado, né, desarmonizado, no estado psíquico, estava contagiando todos à volta dela ali, todos no lar. Então a gente pensa, quem está sozinho, retirado num local, os outros não estão sendo contagiados, contaminados pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações. Mas, como todos esses grandes mestres falam, o Sai Baba fala, da importância do pensamento equilibrado. Então, a questão do voto de silêncio não é só com relação à fala, ao som, é com relação à vibração do ser, de uma maneira geral, né? Como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quer dizer, é a vibração cósmica, é a vibração que cada um irradia. Mas e se os pensamentos contaminam assim tanto os alimentos, como é que eu vou me virar? Porque eu almoço num restaurante, numa lanchonete. O funcionário que está lá servindo está aborrecido com o patrão, está xingando o patrão mentalmente, está com problemas de doença, né? Problemas mentais, problemas em casa. Como é que eu me defendo se ele está contaminando todo o alimento? E a pessoa que está na cozinha lá, preparando os alimentos, e aí, como é que eu fico nisso? Quer dizer, a gente que come em lanchonete, em restaurante. Mas aí vem os trunfos que nós recebemos. Nós transcendemos tudo isso. Nós temos todo o poder de alquimia. Interessante que os evangélicos, por exemplo, é difícil você encontrar um evangélico que não ore às horas da refeição. E muitos católicos também, alguns espíritas também. Mas a maior parte da gente... As pessoas têm um prato à sua frente, às vezes estão com fome ou estão com pressa, e têm dificuldade de lembrar a importância da oração e da entrega daquele alimento a Deus,
para que aquele alimento seja purificado energeticamente, é exatamente o que você está falando. Sai Baba aconselha isso, né? Que é o nosso mestre, né? Aconselha isso. E eu noto que as pessoas têm dificuldade, eu mesmo falo, porque eu pratico isso há muitos anos. Eu falo com algumas pessoas, alguns amigos, mas as pessoas não entendem isso, aí cada um no seu tempo, né? E isso não tem nada a ver com religião também, porque Tá? o pensamento positivo, na hora da refeição, há pessoas que não necessitam de religião. São pessoas equilibradas, né, que fazem a sua meditação não como religião, mas com encontro para o autoconhecimento, conhecimento do ser que ele é. Quer dizer, hoje em dia existem várias vertentes aí. E mesmo as pessoas que têm a sua religião, cada um dentro do seu caminho. Faz a sua prece, faz as suas orações, canta o seu mantra específico para a alimentação, ou canta o Om, que tem todo o poder de transformar. É a O vibração Gayatri, né? cósmica. É o Gayatri. Ou então você visualiza a luz, né, se irradiando, inundando todo o alimento, purificando o alimento. Quer dizer, nós temos todas as condições de mudar tudo à nossa volta, mas, como você falou, às vezes falta de tempo, falta de lembrança, e essa correria também, essa afobação do mundo de hoje. E muita gente ainda não percebeu da importância disso também. Isso acontece, isso é verdadeiro, funciona assim. Então a gente perde essa oportunidade. E a gente, no dia a dia de nossas vidas, a gente pode mudar toda essa vibração que nos acompanha, que contagia todos à nossa volta. Existem experiências muito interessantes feitas com plantas, não só com relação a esse tipo de experiência que eu mesmo fazia, com sementinha de feijão, mostrando a importância dessa relação entre nós e a planta. Também mostra a importância da nossa relação com a comida, que tem a ver, tá? É a mesma coisa, né? Mas a nossa relação com a planta sofrer com a nossa presença, às vezes. Existe uma experiência contada naquele livro A Vida Secreta das Plantas, é um livro antigo, A Vida Secreta das Plantas. E tem um pesquisador que fazia experiências com plantas muito interessantes. Ele esteve no Brasil, acho que em 1986, no primeiro congresso de parapsicologia. Tinha várias experiências. Numa delas, ele pegou 2 plantas. No livro ele cita até o nome das plantas. 2 plantas. Aí pediu para várias pessoas passarem na frente dessas plantas, só que um deles ia acabar com a planta, ia bater na planta, ia castigar a planta com pancadas, ia bater na. Só que ninguém sabia, só essa pessoa que foi escolhida é que sabia que era ele que seria o algoz da planta. Então foram passando várias pessoas, e quando chegou a vez dessa pessoa, ele começou a bater na planta, aniquilar a planta, uma das plantas. Aí depois, numa segunda fase da experiência, ele ligou um galvanômetro, que é um medidor de corrente elétrica, que o detetor de mentira é baseado no galvanômetro. Então, dependendo da umidade do suor, no caso de uma pessoa, no caso de detetor de mentira, o galvanômetro acusa, o ponteirinho lá do galvanômetro acusa. Então, ligaram um galvanômetro na planta testemunha e, novamente, aquelas pessoas começaram a passar em frente à planta. Quando chegou exatamente o algoz, o malfeitor, quando ele passou em frente à planta, ela acusou. O galvanômetro começou a tremer lá, o ponteiro do galvanômetro. Então, tem muitas experiências muito interessantes mostrando essa questão da vibração, da energia que cada um irradia. E não só das palavras. Quer dizer, a palavra já fere muito. É uma palavra dita com rancor,
com a intenção de ferir, ela fere. São dardos que são lançados. E os pensamentos, mas não precisa nem ser palavra, nem atos, os próprios pensamentos. A gente lança dardos em cima do alvo nosso. Quer dizer, a nossa vida do dia a dia, em termos de vibração, como o caso dessa moça, né, do estado de EQM, ela percebeu que todas as pessoas ali na família estavam recebendo aquelas vibrações nocivas que ela estava irradiando, estava emitindo. Quer dizer, para a gente perceber a importância de a gente se manter em harmonia. Então, as práticas espirituais, nesse ponto, são importantíssimas. Os cantos devocionais, os mantras são importantíssimos. As orações em todas as religiões, em todos os caminhos. Pô, tudo isso é importante para a purificação da nossa mente, para a purificação do ser que nós somos. A meditação é importantíssima. A meditação está acessando outro nível de consciência, outro nível que transcende o nível da matéria. Então, a gente deixa de aproveitar essas oportunidades que a gente tem de mudar essa vibração. Interessante que, lembrando aqui de uma frase de Jesus, até a gente colocou aqui na tela, ele diz aqui, ó, e quando orares, a gente está lendo para poder ser fiel ao que está escrito no Novo Testamento, embora haja traduções ligeiramente diferentes. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu te digo que já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, em segredo, te recompensará. E orando, não uses vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha, você vê palavras de Jesus. Quando nós oramos, entramos no nosso quarto e oramos em segredo, em silêncio. Quer dizer, o quarto aqui não é o quarto de dormir, né? Porque tem gente que não tem nem quarto. Na Índia, por exemplo, né, tem ainda muitas casas na Índia que é um cômodo só. É a cozinha, é quarto. À noite a pessoa estende a sua esteirinha e de manhã enrola a sua esteirinha, dobra a sua esteira. Então, não é o quarto de dormir, é o seu quarto interno, quer dizer, é nós nos aprofundarmos internamente neste silêncio interno, para nós vermos a importância desse silêncio interior. E nós só podemos desenvolver outras sensibilidades mais sutis quando nós desenvolvemos essa capacidade de silenciar todo ser, quer dizer, a voz, a mente. Como é que nós vamos desenvolver outras sensibilidades se nós continuarmos ainda falando muito, falando em alta voz, gritando? Não tem como, porque isso inibe o desenvolvimento de outras sensibilidades, em muitos sentidos. Você vê que Jesus fala... Oi. Moacir, eu queria te pedir um favor, pedir uma explicação, uma elucidação a respeito do seguinte: existe diferença entre uma oração falada, cantada, falada, com uma oração pensada em silêncio? Há diferença energética, há diferença de resultado. Eu, por exemplo, tenho o hábito de fazer minhas orações silenciosamente. Isso já me questionei, até conversava com o professor Palmeirim sobre isso. Ele disse, não, é a mesma coisa, mas você podia falar um pouco sobre isso, até para esclarecer para as pessoas?
Nós estamos falando aí de energia, né? Pois é, aí depende, vamos dizer, do nosso índice de introspecção. Se a nossa prece mental for muito profunda, não há necessidade da oral. Quer dizer, existem dois pontos aí importantes. Quando deixamos de fazer a prece oral, fazendo só mentalmente, nós temos a possibilidade de penetrar muito profundamente em um nível muito elevado. Por outro lado, quando nós fazemos uma oração verbal, por exemplo, um mantra, o Om, por exemplo, eu sentia, particularmente eu senti um efeito muito grande quando eu cantava o Om oralmente, porque todo ser vibrava esse som. Na nossa maneira de ver, vai depender de como cada um se coloca com relação à prece, com relação ao canto do mantra. Por exemplo, a gente cantava, na época, cantava 108 vezes o Om. E a gente veio a perceber o grande poder, olha, o grande poder do canto do Om, do canto do Om. Só cantar o Om é a vibração cósmica, a palavra divina, é o verbo. Quer dizer, é a palavra que criou o universo inteiro e mantém o universo. Olha só o poder do Om. E a gente não dá importância desse trunfo que nós temos nas nossas mãos, nas nossas cordas vocais, nas nossas mentes. Né? A gente não tem ideia disso. Porque quando a gente começava a cantar, nessa época, então eu estava no início com os pensamentos voltados para uma série de coisas, apegos, desejos, mas aí eu sentava para cantar o Om. Então eu começava a cantar o Om oralmente, nesse estado, com a mente ainda divagando, com dificuldade de concentração. Mas a proporção que a gente ia cantando Om, depois de algum tempo, depois de bastante cantar, olha, você percebia uma diferença tremenda, uma diferença muito grande no próprio ser. Quer dizer, você sentia uma melhor capacidade de concentração. A mente não estava mais divagando, só voltada para aquilo, para o canto do Om. E uma coisa que era muito importante, eu sentia todo o ser purificado, porque você desperta energias que vão subindo através da medula, né? Vão subindo através da medula, e vai purificando todo o ser. E você vai percebendo as próprias células cantando o Om, o som. Então, quando eu cantava mentalmente, eu não sentia esse efeito, porque as células não estavam vibrando, quer dizer, o corpo não estava vibrando com o som físico. Quer dizer, a matéria não estava vibrando tanto. Então, vai depender de como a gente se coloca em cada situação. Nesse caso do Om, como eu imaginava cada célula vibrando como um diapasão, eu sentia todo o ser vibrando, o Om irradiando energia. E todo o ser ficava purificado, eu saía com a coluna ereta. Isso é uma particularidade, né? Quando a gente faz meditação, a gente faz uma meditação bem profunda, a gente sai com a coluna ereta e não tem vontade de curvar a coluna, não curvar a medula, porque a energia subiu, quer dizer, uma parte da energia subiu pela medula espinhal. Então, você fica como uma vara de bambu cheia de energia. Então, se você tiver que abaixar para pegar alguma coisa que caiu no chão, você não abaixa curvado, você abaixa com a coluna ereta e pega a coisa no chão, porque a energia, parte da energia, não total. Quer dizer, uma parte, vai depender de cada um, uma parte da energia despertou, purificando todo o ser, e está ali na medula. E só com o correr do dia, aquela energia vai retornando e tal. Então eu sentia o efeito maior cantando o Om, todo o ser vibrando o Om, toda a matéria vibrando o Om. E na prece, quer dizer, no nosso caso particular,
como é uma interiorização, eu me sinto melhor, quer dizer, eu me aprofundo mais quando eu penso, porque aí eu alcanço níveis bem mais profundos, e não só da voz. É uma coisa tão, assim, sutil. Então, agora vai depender de cada um, de como cada um se aprofunda na maneira que faz a prece, como canta o mantra. Agora, o mantra, por exemplo, se a pessoa cantar, a matéria está participando ativamente. As moléculas, os átomos, estão participando ativamente do processo. Eu não sei se deu para explicar, Betinho, de acordo com o Não, eu fiquei satisfeito. Eu particularmente, eu tenho a impressão que nossos irmãos que estão aí nos acompanhando devem ter aproveitado também. Não, quando eu faço a prece, aliás, eu não costumo fazer prece não, sabe? Porque existe uma diferença entre... Não estou dizendo que ninguém deva fazer prece, não. Existe uma diferença entre prece e meditação. Na prece, Deus é ainda segunda pessoa. Na meditação, Deus é primeira pessoa. Eu e o Pai somos um. Soham. Como o Papa Sai Baba recomenda. Soham. Soham. Deus, eu. Deus, eu. Então, na prece, Deus é a segunda pessoa. E no nosso caso particular, nós, quando cerramos os olhos, ou mesmo com os olhos entreabertos, nós procuramos essa sintonia com a divindade. Nós não pensamos na sintonia como ser distinto, como segunda pessoa, mas como primeira pessoa. Então, eu me imagino como essa consciência cósmica. Quer dizer, pode ser considerado prece no sentido de que é a prece do eu pequeno, eu personalidade, ao eu maior, ao eu supremo, a consciência divina que eu sou, que é o ser real. Então, nesse sentido, a gente, particularmente, entende a prece. Então, nesse sentido, eu posso estar fazendo prece. Porque eu estou imaginando que o eu, a personalidade, quer ela se sentindo necessitada, ela pede ajuda. Pede ajuda, eu procuro sintonizar com a consciência cósmica, que é o eu verdadeiro que eu sou. Aí deixa de existir também o eu pequeno, o eu com E minúsculo, com o eu com E maiúsculo, com o eu sou, porque aí se funde tudo. Aí você adquire a consciência de que você é a própria eternidade, o infinito, a plenitude, né? Como Sai Baba diz. A gente diz que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, mas nós não o reconhecemos dentro de nós. Quer dizer, nós não nos reconhecemos como onipresente, que é a realidade do ser que nós somos. Marcia, aproveitando que você tocou nesse assunto do eu menor, do eu superior, eu quero registrar aos nossos seguidores que nós colocamos na descrição do vídeo o link para acesso ao audiobook do livro escrito pelo nosso irmão Moacir, Eu Sou Eu. Aí na descrição do vídeo no YouTube, vocês desçam aí no YouTube, que vocês vão ver lá na descrição, que tem lá o link de acesso ao livro. Tem uma frase do Sai Baba muito bonita, quando ele diz: faça de sua vida uma rosa que fale silenciosamente com a linguagem da fragrância. Olha só que bonito. É o que você falou, é da energia que a pessoa irradia. Faça de sua vida uma rosa que fale silenciosamente com a linguagem da fragrância. Olha só, do aroma, da energia, da vibração. A fragrância é vibração. Hoje o Palmeirense estava numa conversa comigo, ontem, aliás, que alguns mestres são mais poéticos do que outros, né? Ele citava que Shivananda era mais objetivo, mais direto. Yogananda era mais poético, era muito poético. E Sai Baba também, né? Acabou de citar uma frase poética de Sai Baba, quer dizer, a poesia é ver de uma forma diferente aquilo que todo mundo vê objetivamente e não percebe, né? O poeta tem
essa característica de enxergar por trás da aparência. Né? O Kasturi costumava dizer, né, que ele considerava o Sai Baba um poeta, né, um divino poeta. E ele, Kasturi era o biógrafo de Sai Baba. O biógrafo dos 4 primeiros livros sobre a vida de Sai Baba. E o Kasturi, certa vez, ele disse que os discursos de Sai Baba, quando eram traduzidos para o inglês, aí imagina só, e nós traduzimos do inglês para o português, caminho mais longo ainda. Então, quando os discursos de Sai Baba eram traduzidos do Telugu, já perdia muito da sua poesia. O Castro dizia isso. Perdia muito da sua poesia. E aí a gente traduz da tradução. E houve época da gente traduzir Telugu para o inglês, inglês para o espanhol para o É verdade, português. é verdade. É verdade. Mas mesmo assim ainda chega até nós, no nosso idioma, muita coisa interessante, poética, muito profunda, né? São textos muito bem elaborados, muito coerentes. Né? E uma coisa interessante, quando a gente fazia essas visitas de rua lá em Niterói, que vocês também, né, fizeram muito esse trabalho, né, de visita aos moradores, né, de rua. Então a gente percebia que muitas vezes as pessoas que estavam ali debaixo das marquises não estavam querendo comida física. Já tinha passado uma Kombi com sopa, as pessoas estavam alimentadas, elas queriam conversar ou simplesmente orar. Então, você vê, às vezes as pessoas estão necessitadas, não é de coisas materiais, é de uma companhia, de uma palavra. O Chico Xavier tem uma frase muito legal, que até botei aqui na tela. Às vezes, nos é possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las, falando aos nossos ouvidos. É como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Olha só uma frase do Chico Xavier. Vou até ler novamente. Às vezes, nos é possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las. É o que o pessoal, o morador de rua, estava disposto a nos ouvir, falando aos nossos ouvidos. É como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Quer dizer, para eles, nós servimos ali como instrumentos divinos, para que eles pudessem falar alguma coisa, contar a sua história, ou simplesmente conversar. E o Ramana Maharishi, por exemplo, ele foi considerado mestre do silêncio. Porque com 16 anos, ele abandonou tudo, abandonou a casa, foi lá para Tiruvannamalai, no sul da Índia, à beira lá do Monte Arunachala, né? E vivia de meditação. No início, as outras crianças viam aquele garoto lá, sentado naquela montanha, naquelas pedreiras, né? Sentado em alguma rocha, jogavam pedras, paus, pedaços de pau nele, né? Ele estava lá em meditação. Precisava, às vezes, alguém adulto ir lá socorrer o Ramana Maharishi. Certa vez ele foi encontrado dentro de um túnel que existe lá dentro do Ashram. Estava lá em meditação, acho que meses de meditação. A gente pensa, como é que pode? Estava lá sem comer, estava se alimentando da palavra divina, como diz Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, do próprio prana. A gente não alcançou ainda, para nós isso é muito difícil. A gente acha que essas coisas não existem, é porque nós não somos familiares dessas coisas, desses ensinamentos, e principalmente essas vivências. Nós podemos ter o ensinamento, muitas vezes, mas não temos a experiência interna. E a gente sabe que não só
de alimento vive o homem, né? O Chico Xavier tem uma frase também. O amor é o alimento das almas. Houve épocas lá no ashram do Sai Baba, na hora do almoço, a gente não ia almoçar porque eu não estava sentindo vontade. Aí eu pensava, poxa, não é possível, por que eu não estou sentindo vontade de comer? Está na hora do almoço. Mas alguma coisa estava alimentando a gente. O próprio amor que está inundando ali o ashram alimentava a gente. A gente não percebe que existem tipos de energias sutis que alimentam o ser. Não necessariamente só a comida física, porque a comida física ela vai se desdobrando. Quanto mais a gente come, mais a gente elimina. Não é isso que acontece? Quanto mais a gente come, mais se elimina. Então, muita gente está doente por causa de comida, por comer demais e comer de maneira desequilibrada. Eu sei que isso foge um pouco do assunto do silêncio, mas está envolvendo energia. Energia pura. É o amor. É a paz que reina no ambiente. E eu ficava ali sem vontade de comer, porque eu estava me sentindo alimentado. E tanta gente tem essa experiência, sai de uma reunião e não sente vontade de comer, porque houve um alimento sutil que alimentou a gente. O Ramana Maharishi, por exemplo, tem uma frase que diz assim: eu sou o que sou, resume toda a verdade. E o caminho é o silêncio. Palavras do Ramana Maharishi. Eu sou o que sou, resume a verdade. E o caminho é o silêncio. E como dizem os grandes mestres, é através do silêncio que a gente vai poder entrar em contato com a própria divindade que nós somos, é fazendo silêncio. É justamente sobre isso que eu ia pedir a você para falar, porque a questão do silêncio é que enquanto a gente está falando, a gente está voltado para fora. Quando o nosso grande desafio é inverter essa lógica e cada vez mais voltar para dentro, para a sua natureza essencial, para a autorreflexão, para a meditação, para o autoquestionamento, que é importante. Mas enquanto a gente está falando, a gente está voltado para fora. É questão de posicionamento. O que você comenta sobre isso? Justamente. A gente está ativando em demasia um sentido físico, um sentido da matéria. Então, a nossa comunicação está entre matéria. A gente acha que comunicação entre matéria tem que ser os sentidos físicos. Só que existem sentidos mais sutis que afetam também a matéria, né? Como essas experiências com pensamento. Hoje em dia a gente tem experiências feitas com música, a vibração da música, né? Composições de Mozart, de Beethoven, e a relação dessas músicas, dessas melodias, com o estado psíquico da pessoa, com o estado emocional, para a gente perceber que existem vibrações sutis que atingem a matéria, ajudam a equilibrar, né? A harmonizar todo o ser. E o silêncio é importantíssimo nisso, porque no silêncio você está entrando no nível mais sutis, de energias cada vez mais sutis, até que você transcende todos os sutis. Aí acaba com o sutil. Aí é o absoluto. Todas as camadas, por mais sutis sejam, você vai transcendendo até alcançar o absoluto. Aí é o próprio Brahman, o absoluto. Mas interessante é que no silêncio você está entrando em comunhão com o ser real, está além de espaço e tempo, além de dimensão. Existem experiências hoje em dia também, pesquisa científica, mostrando isso, essa relação do ser real que nós somos, transcendendo espaço e tempo. As habilidades, os dons que nós temos, independem da matéria. Independe da matéria, como alguns cientistas, né, afirmam que a consciência independe da matéria. Agora você vê a repercussão disso aí.
o desdobramento disso aí. O que significa a consciência transcender a matéria, não depender da matéria. Olha aí, isso aí é tudo, muda tudo. Muda tudo em termos de filosofia, ciência, muda tudo. Se a consciência existe independentemente da matéria, espaço e tempo não afetam todos os dons, todos os atributos divinos. Todos os dons e atributos que fazem parte da nossa natureza divina. E o eu sou não tem princípio, não tem fim. Como Jesus disse, olha só a profundidade da palavra de Jesus. Em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus é posterior, muito posterior a Abraão, em termos físicos. Não é a palavra dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, é a consciência divina que independe de físico, depende da matéria. E se independe da matéria, se quiser viver em outro corpo posterior, por que não? Aí já entra em assuntos outros mais polêmicos ainda, em termos de tradições religiosas, né? Se a consciência independe da matéria, ela pode assumir o que quiser, o momento que quiser. Então, são assuntos interessantes. Então, nós estamos caminhando para esse despertar. E a ciência vai colaborar muito com isso. Como nós dissemos no outro dia, nós vemos a ciência caminhando dentro de um processo de aperfeiçoamento, de evolução, e vai seguindo, vai chegar num ponto que está paralelo com a espiritualidade, estão juntas, até se fundirem num tempo. Quando a ciência já começar a perceber esses campos mais sutis, de energia mais sutil. E hoje já tem muitas experiências falando sobre isso, sobre DNA, além do espaço e do tempo, muitas experiências, se a gente for contar. Existe um cirurgião americano, neurocirurgião, que não acreditava nessas experiências de EQM, né, porque ele era neurocirurgião, fazia muitas cirurgias de cérebro, ele ouvia testemunho de pessoas que tinham passado por essas experiências, de estado quase morte, vivenciado coisas deslumbrantes, maravilhosas, em termos de consciência plena, de plenitude do ser real. E ele não aceitava isso. Só que ele teve a experiência. E hoje em dia, ele tem um livro publicado, talvez até mais de um, não sei, eu conheço só um em português. A Prova do Céu, parece o nome do livro em português. Ele falando, e ele faz palestras hoje em dia perante cientistas, quer dizer, perante médicos. Ele sabe que é difícil para os médicos aceitarem isso, mas ele teve experiências muito profundas. Ele vivenciou estados assim de transcendência do ser, de vivenciar a consciência, que transcende todo o universo relativo, todo o plano objetivo. Então, nós estamos caminhando para isso. É uma nova fase da nossa vida. Nós estamos participando dessa fase de transição, que é muito importante. Todos nós participando aí, cada um dando o seu quinhão de participação, dentro da sua abordagem. É preciso que a gente respeite as abordagens todas que existem, cada um dentro da sua linha de pensamento, da sua tradição. Hoje, por exemplo, eu penso de uma maneira talvez mais profunda, não tão profunda, mas do que antigamente, do que há 10 anos atrás. Lembrando da Anita Moorjani também, que foi uma senhora que teve uma experiência de EQM também e percebeu a grandiosidade do ser cada um é. E ela lançou essa pergunta: como é que pode esse ser tão grandioso caber dentro desse corpo limitado, do corpo humano? Mas não cabe, nós transcendemos. E temos que adquirir essa consciência dessa beleza que nós somos, dessa consciência divina que nós somos, a própria plenitude divina. Somos esse ser ilimitado com toda a sabedoria,
toda a paz. Tudo isso nós somos, é o ser real que nós somos. Então nós acreditamos que nós estamos caminhando para um mundo totalmente diferente. O próprio Sai Baba disse que nós não temos ideia do que nos aguarda, em termos de maravilha de mundo, um mundo maravilhoso que nos aguarda. Estão existindo agora uns ajustes, né? Que nível de ajuste é esse? Para chegarmos a esse. Mas faz parte do nosso processo. Futuramente não vai haver essas diferenças, né? Filosofias, religiões, ciências. É como o próprio ser que nós somos. Nós vibramos, né? Todo ser vibra. Então, quando nós transcendemos ao campo físico, nós não precisamos da fala, não precisamos do ouvido para ouvir, não precisamos dos olhos para ver, para enxergar, das narinas, das mãos para o tato. Todo ser é vibração. Quer dizer, tudo isso acontece segundo essa vibração do ser. Só que quando essa consciência cósmica assume o corpo, todas essas sensações são divididas, né, em faixas, espectros, faixas de frequência. Então nós temos a boca para proferir palavras, sons, os ouvidos para ouvir esses sons, os olhos para ver imagens. Quer dizer, então a coisa começa a ramificar pela necessidade do corpo presente, atualmente. Mas a proporção que o corpo vai se sutilizando, que a gente acredita que a proporção que a gente vai evoluindo, a própria matéria vai ficando mais sutil, não só do planeta, a própria atmosfera, mas do próprio corpo humano, vai ficando mais sutil. No nosso entendimento, há milhares ou milhões de anos atrás, a nossa matéria era diferente em termos de densidade. Existem planetas mais sutis. Então, nós estamos tendendo para isso. E nós estamos participando desse processo. E o Sababa veio com esse propósito de nos tornar conscientes da realidade de ser que nós somos, da própria divindade. E nós temos que aproveitar essa oportunidade através dessa conscientização. E todas as práticas espirituais são importantes. Cânticos devocionais, ciclo de estudos, canto de mantras. Mas, como o Sai Baba disse, nada disso fará sentido se não nos levar à conscientização da realidade que nós somos. Quer dizer, nós estamos nesse mundo com o único objetivo de nós autoconhecermos quem sou eu, ou o que sou eu, não pessoal, não personalidade, o que sou eu, que ser é esse, que sou eu. Se a gente consegue realizar isso, é isso aí, poxa, não tem mais busca, como o Sababa diz, não tem mais busca. Aqui uma mensagem do Padre Zezinho, muito legal. A gente procura absorver tudo que é bom, de todas as religiões, todos os caminhos. O Padre Zezinho tem muitas canções muito bonitas. Desde 1970 e pouco, a gente começou a conhecer os discos dele. A Mariazinha, que é nossa irmã, no Franquismo, adora o Padre Zezinho. E ele tem muitas canções muito bonitas, como músicas alegres, né? Ele diz assim, o silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração para o seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui, nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Aqui ele fala, mas aqui nesta casa do Senhor, ele pode estar se referindo à igreja, na igreja dele. Mas a gente pode também se referir, de acordo com a tradição de cada um, nesta casa interna aqui, né, nesse lar interno, essa morada interna. E ele continua aqui, o silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Aí termina, muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui, nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Aproveitando também,
tem um salmo que diz aqui, quer dizer, Davi, inspirado, né, pela palavra divina, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha só. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente relaciona essa frase com aquela frase que a gente sempre repete. Você já deve estar cansado de ouvir a gente falar, que o irmão falou. Obrigado por você não ter atrapalhado. É isso aqui. Você concorda? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não atrapalha, você não atrapalhou. E ele coloca como condição necessária para saber que eu sou Deus aquietai-vos. Silêncio. Aquietai-vos. Silêncio. Silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí quando você se aquieta, quando você faz o silêncio, poxa, aí desperta a divindade que você é. Não o Deus externo, o ser real que nós somos. E eu tenho uma frase de Jesus, que a gente até comentou com Hermós uma vez, que tinha a ver com essa frase que ele disse para a gente também. João Batista se referindo a Jesus. Os seguidores de João Batista acreditavam que talvez o João Batista fosse o Messias que estava por vir. Então, João Batista foi logo claro com eles que eu não sou. Então, o João Batista, numa passagem, diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua, se referindo a Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua, pois aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Interessante que, quando a gente leu essa frase, essa passagem, a gente relacionou o eu pequeno, eu com E minúsculo, a personalidade, com o eu verdadeiro, o ser divino. Quer dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha só, eu tenho que fazer o silêncio para que ele cresça, que o ser divino cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Né? É preciso que eu me diminua, que eu me torne zero, como um grão de mostarda, quer dizer, como o tamanho de grão de mostarda, que Jesus se refere. Bem pequenino, para que Deus possa aflorar. Então, é necessário que ele cresça e que eu diminua, pois aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Quer dizer, no nosso entendimento, não é questão só de interpretação nossa, não. Porque que ele faz diferença entre os dois eus. Ó. É necessário que ele cresça, o ele aí com E maiúsculo, e que eu diminua. Então, o ele cresça aí é a divindade, que nós somos, é o eu maiúsculo. E eu diminua, que é a personalidade. Olha a frase seguinte: pois aquele que vem do alto está acima de todos. Algumas traduções, aquele que vem do céu, fala como ser divino. E aquele que vem da terra, que ele está fazendo uma separação. Aquele que vem da terra, que é o eu diminua. O eu diminua é aquele que vem da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Quer dizer, fala com a linguagem da terra. Então, é necessário que o eu divino cresça, e para isso é necessário que eu, pessoa, se torne cada vez menor para que surja, seja desvelado o ser verdadeiro que nós somos. Pois aquele que vem do céu fala como ser celeste, e aquele que vem da terra fala como ser da terra. Ele faz a diferença aqui. Esses três ensinamentos, para mim, dizem a mesma coisa. Né? Necessário que ele cresça e que eu diminua, aquietável, saber que eu sou Deus, e o Hermós, obrigado por você não ter atrapalhado. Você não atrapalhou. E não atrapalhe, por favor, não atrapalhe. Aquietável e saber que eu sou Deus. Por favor, não atrapalhe. Deixa comigo. Deixa tudo comigo. É a mensagem aqui do Salmo. Torne-se zero aquela história do erudito que visitou o sábio. E o erudito, isso a gente já contou também várias vezes. Começou a falar muito sobre os seus conhecimentos. Aí
falando. Aí o sábio pegou a xícara e começou a colocar o chá, né? Pegou o bule, começou a botar chá, começou a chá, encher. Começou a transbordar, o homem falando sobre os seus conhecimentos e tal, e a xícara transbordando. Aí o homem fala com o mestre lá, mas a xícara está transbordando, o chá está transbordando. E o mestre falou, mas está como você, ó, não cabe mais nada. Você não deixa, não tem espaço. E a gente vê a importância do aquietar e do silêncio. Betinho, eu não sei se já está na hora. Olha, já estamos com 1h20. Eu tenho aqui uma colocação eu gostaria de terminar com isso, com esse comentário que a nossa irmã Márcia Braga fez. Eu posso ler. Vamos ver se eu leio na tela. Não, eu posso ler para você. Temos o exemplo de muitos mestres que advertiram aos que estivessem se dirigindo à animalidade e se afastando do eu real. Ela continua. Quando identificamos o mesmo acontecer a quem nos rodeia, ou seja, a pessoa que está se afastando para a animalidade, devemos fazer uso da palavra ou do silêncio? Depende muito do momento, depende da intuição da pessoa. E depende do que a pessoa disser, depende das colocações, depende do momento. Mas, de qualquer maneira, o silêncio é importante. Porque se a pessoa fizer silêncio, pode ter intuição se deve falar de alguma coisa ou não. Se ela faz silêncio, primeiramente, que a tendência talvez é a gente responder. Mas se a pessoa faz um pequeno silêncio, ela pode permanecer em silêncio, ter a intuição de que deve permanecer em silêncio, ou pode ter a intuição de dizer alguma coisa bonita para a pessoa, algum ensinamento, alguma frase. Agora, o silêncio, de qualquer maneira, é importante. Então, é isso aí, Betinho. Queremos agradecer a sua presença, a presença de todos que estão conosco. Também já previamente agradecer a presença de todos que vão nos ver em vídeo. São muitos. Os vídeos, as lives que nós fazemos com o nosso irmão Moacir, os vídeos dessa live são muito acessados. Então, a gente agradece ao pessoal e aproveita para pedir que se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever, não, porque isso ajuda o canal a ter mais visibilidade, mais importância para o YouTube, para que o próprio YouTube divulgue mais o nosso trabalho. É um trabalho importantíssimo, profundo, sério, de muita qualidade. É um trabalho que brota de pessoas que se dedicaram muito ao estudo, às reflexões a respeito da importância da vida espiritual, e vem nos trazer aqui, cada um deles, um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Então, esse canal, que é dedicado a yoga e espiritualidade, como o Moacir muito bem frisou durante a sua fala, não segue uma linha exclusiva. Nós, por exemplo, somos devotos de Sai Baba, eu e o Moacir, mas o canal ele está aberto para outras formas de pensamento, outras linhas filosóficas de pensamento. Moacir, muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço, um abraço aí na Shakti, na Martinha, e a todos que estiveram conosco até quinta-feira. Estaremos aqui de volta às 21h. Pode falar. Obrigado pelo seu carinho aí. Tchau. Vamos sair lá. Vai lá. Até quinta.